Meu pai criava no pote um peixe chamado cará. Desde o dia que meu pai colocou esse peixe no pote de água para beber que as coisas começaram a dar errado. Meu pai trouxe esse peixe de um lago estranho que ele encontrou na floresta. Desde que meu pai trouxe o cará para casa, as coisas começaram a mudar. No início, eram apenas pequenos detalhes. O cachorro latia sem parar à noite, como se visse algo que nós não enxergávamos, e o clima na nossa casa ficava cada vez mais pesado. Era como se, de repente, a alegria tivesse sido sugada do ar, e tudo o que restava fosse uma sensação de desconforto e medo. Eu me lembro bem de quando vi o peixe pela primeira vez. Ele não parecia um cará comum. Tinha uma cor acinzentada, quase como a de um metal enferrujado, e seus olhos, eles eram diferentes. Era difícil de explicar, mas aqueles olhos pareciam vivos demais, como se o peixe estivesse me observando e compreendendo tudo ao seu redor. Meu pai colocou o peixe no pote grande de barro que ficava na cozinha, onde guardávamos a água para beber. Ele insistia em manter o cará ali, dizendo que era para trazer sorte. Mas, com o passar dos dias, começou a parecer que aquele peixe trazia era azar. Cada vez que alguém enchia uma caneca com a água do pote, eu sentia um calafrio na espinha, como se estivéssemos tomando algo envenenado. Mas eu não falava nada, porque meu pai tinha certeza de que o cará era um símbolo de boa sorte. Ele nunca tinha sido um homem supersticioso, mas depois de ter encontrado aquele lago na floresta, algo mudou. Então, as coisas pioraram. Em uma noite de lua cheia, acordei com o som de passos pesados vindos da cozinha. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui em direção ao corredor para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei perto da cozinha, vi meu pai em pé, parado diante do pote. Ele estava imóvel, como se estivesse hipnotizado, com os olhos fixos na água escura. Senti um calafrio quando percebi que a superfície do pote estava se movendo, como se algo grande estivesse nadando lá dentro. Foi quando vi. Aquele peixe não era apenas um cará. Naquela noite, parado na entrada da cozinha, senti um arrepio frio subir pela espinha. A lua cheia derramava seu brilho prateado pela janela, iluminando meu pai e o pote com uma luz inquietante. Ele estava completamente hipnotizado, como se fosse atraído por algo dentro do pote, incapaz de desviar o olhar. Por um instante, eu pensei em chamá-lo, mas uma sensação estranha me paralisou, algo entre o medo e a curiosidade. Quando olhei para a superfície da água, vi que ela estava tremendo, como se algo estivesse mexendo lá dentro. Fiquei observando enquanto meu pai, sem perceber minha presença, inclinava o corpo para mais perto do pote. Ele parecia estar em transe, e eu senti que, de alguma forma, aquele peixe estava controlando-o. De repente, meu pai esticou a mão e começou a mergulhá-la na água, como se quisesse tocar o peixe. Foi aí que eu finalmente consegui falar. Pai, o que você está fazendo? Ele parou e virou-se devagar, os olhos vidrados, como se não me reconhecesse. Depois de alguns segundos, piscou e balançou a cabeça, despertando do transe. Ele me olhou, confuso, e perguntou: O que foi? Você está aí há muito tempo. Eu que pergunto? Pai, o que você estava fazendo com a mão dentro do pote? Ele deu uma risada forçada, tentando disfarçar o constrangimento, mas havia algo estranho em seu olhar. Uma sombra que eu nunca tinha visto antes. Oh, nada demais. Só estava pensando. Ele hesitou antes de continuar. Você acredita que eu ouvi uma voz, como se o peixe tivesse falado comigo? Naquele momento, eu não consegui disfarçar meu incômodo. Que peixe era aquele? Não tinha nada de normal, isso era certo. Ao longo dos dias seguintes, a situação piorou. Pequenos incidentes começaram a acontecer pela casa. Minha mãe, que era muito organizada, passou a encontrar os talheres fora de ordem, os móveis fora do lugar e as roupas jogadas pelos cantos. Ela dizia que era coisa de esquecimento, mas eu percebia o medo escondido em suas palavras. Numa certa manhã, quando fui até a cozinha pegar água, percebi que o cará parecia maior do que antes. Fiquei parado, encarando-o. Era possível que ele tivesse crescido tão rápido. Seu corpo parecia mais escuro, quase preto, e suas escamas brilhavam de uma forma estranha sob a luz do sol. Aquele peixe me olhava com olhos penetrantes, que não eram de peixe algum que eu já tivesse visto. Os dias passaram, e meu pai começou a ficar cada vez mais estranho.
Ele passava mais tempo perto do pote, falando coisas desconexas. Eu escutava suas palavras de longe, sussurros baixos que faziam meu coração acelerar. Ele dizia coisas sobre o chamado da água, sobre o ouvir o espírito do lago. Parecia ter perdido o interesse em tudo ao redor, seu trabalho, seus amigos, até mesmo a família. Nada mais importava, exceto aquele peixe. Uma noite, ouvi vozes vindas da cozinha. Eram vozes que não reconheci. Meus pais estavam dormindo no quarto, e meu irmão mais novo também. Eu estava acordado, com a mente cheia de preocupações, e por isso decidi investigar. Ao me aproximar da cozinha, ouvi a voz do meu pai. Ele parecia estar conversando. Mas com quem? E, mais estranho ainda, eu ouvi uma voz grave e rouca, que parecia reverberar no fundo da minha mente, sussurrando segredos que eu não queria saber. Espiei pela porta e vi meu pai ajoelhado diante do pote. Seus lábios se moviam em murmúrios, e eu senti um arrepio quando percebi que ele estava falando em uma língua que eu não conhecia. Era como um canto sombrio, e as palavras pareciam fluir de sua boca como uma correnteza de água negra. Eu me afastei, tentando não fazer barulho, mas tropecei numa cadeira, e meu pai olhou diretamente para mim. Naquele instante, ele não parecia meu pai. Seus olhos estavam vazios, frios, e um sorriso perturbador se formou em seu rosto. Filho, ele sussurrou. Venha ver o peixe. Ele quer falar com você. Ó pai, o que está acontecendo? Perguntei, sem conseguir esconder o medo na minha voz. Ele levantou-se devagar e apontou para o pote. Esse cará, ele é especial. Ele veio de um lago sagrado, um lugar onde os espíritos antigos ainda vivem. E ele tem algo a nos ensinar. A maneira como ele falava era hipnotizante, e eu me senti sendo atraído para aquele pote. Mas algo dentro de mim lutava contra, como se uma parte de mim soubesse que, se eu me aproximasse demais, algo terrível aconteceria. Eu não quero ver o peixe, pai, respondi, dando um passo para trás. Meu pai deu uma risada baixa e assustadora, como se eu tivesse acabado de contar uma piada. Ele voltou seu olhar para o peixe e continuou seu monólogo sussurrado, ignorando minha presença. Depois daquela noite, as coisas ficaram ainda piores. Meu pai começou a passar horas e horas trancado na cozinha, falando com o peixe, e, para piorar, ele insistia para que toda a família bebesse a água do pote. Ele dizia que era uma água sagrada que nos protegeria de qualquer mal. A ideia me causava repulsa, mas minha mãe e meu irmão, temendo o comportamento errático de meu pai, acabaram cedendo. Eu me recusei a beber. Sabia que havia algo muito errado naquela água, algo maligno. E essa escolha fez com que meu pai passasse a me olhar de uma maneira diferente, com um certo desprezo e até ódio. Numa noite, enquanto todos dormiam, acordei com o som de água se movendo. Olhei para o pote e percebi que a superfície da água estava se mexendo de forma estranha, como se algo grande estivesse nadando lá dentro. E foi então que eu vi. O cará havia crescido ainda mais, e seus olhos agora pareciam enormes, olhando diretamente para mim. Eles brilhavam com uma intensidade perturbadora, como se o peixe estivesse tentando me hipnotizar, como fez com meu pai. No dia seguinte, decidi que precisava fazer algo a respeito. Não aguentava mais ver minha família presa sob o feitiço daquele peixe. Eu não sabia o que era, mas tinha certeza de que não era um cará comum. Com a ajuda de um amigo, que era mais velho e sabia bastante sobre os mistérios da floresta, fomos investigar o lago de onde meu pai trouxera o peixe. Quando chegamos ao lago, fiquei arrepiado. O lugar era sombrio, envolto por árvores retorcidas e pelo som de criaturas que eu não conseguia identificar. A água era turva e emanava um cheiro estranho. Um odor que misturava o fétido de algo morto com o salgado do mar, embora o lago estivesse a quilômetros da costa. Meu amigo me disse que aquele lago era evitado por todos na região, e que existiam lendas sobre criaturas antigas que habitavam suas profundezas. Criaturas que poderiam assumir qualquer forma, até a de um peixe inofensivo, para atrair humanos incautos e se alimentar de suas almas. Com o coração acelerado, voltamos para casa, e eu estava decidido. Precisava me livrar do peixe. Naquela noite, esperei que todos dormissem, em silêncio, entrei na cozinha. Peguei o pote e levei-o para fora, para o quintal. O cará me olhava fixamente, como se entendesse o que eu pretendia fazer. Mas eu estava decidido.
Fui até o poço e despejei o peixe ali dentro, esperando que ele sumisse para sempre. Porém, assim que o cará tocou a água do poço, um grito horrível ecoou na noite. O peixe se contorcia violentamente, e eu recuei, assustado. De repente, a água do poço começou a borbulhar, e uma figura grotesca emergiu, algo que parecia uma mistura de homem e peixe, com escamas brilhantes e olhos que queimavam com ódio. Era como se o espírito do lago tivesse se libertado. A criatura me olhou com fúria e começou a rastejar em minha direção. Desesperado, procurei algo para me defender, e então vi a velha enxada encostada na parede. Peguei-a com todas as forças, golpeei a criatura, que soltou um grito agudo antes de se dissolver em uma poça de água negra. Na manhã seguinte, o pote estava vazio, e meu pai parecia ter despertado de um sonho ruim. Ele olhou para mim com os olhos marejados e perguntou o que havia acontecido. Contei tudo, mas ele não se lembrava de nada, como se o peixe tivesse apagado suas memórias. Desde então, ninguém mais falou do peixe, nem do lago. A vida voltou ao normal. Mas, de vez em quando, eu ainda sinto que há algo me observando, escondido nas sombras. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.